Olá, aqui é o Guto Azevedo, professor de matemática. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre o PET do ano de 2021. Se você quiser saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clica no cartãozinho que está aparecendo aqui na parte de cima da tela ou então em um link que vai aparecer na descrição. Também na descrição desse vídeo há links para você acessar o meu site, as minhas redes sociais e também para se inscrever lá no meu canal no Telegram. Basta você procurar por Aula do Guto, tudo junto como está aparecendo aí na tela. Lá no meu canal no Telegram eu posto um resumo diário sobre todos os vídeos publicados. Então corre e se inscreve lá. Agora me conta, eu quero saber, qual é a sua cidade, qual é a sua escola? Escreve aí nos comentários, vai ser muito bom saber um pouquinho de você. Se você me acompanha aqui no YouTube, já sabe que eu estou sempre por aqui falando da Passeio Direto, que é a maior rede de estudos e compartilhamento do Brasil. São milhões de especialistas e estudantes que compartilham lá na rede também milhões de materiais de todos os níveis, desde o ensino fundamental até ensino superior e pós-graduações. Eu sou um dos especialistas, parceiro da Passeio Direto, e estou lá compartilhando materiais exclusivos, ou seja, materiais que eu só compartilho para quem participa da rede. Recentemente, inclusive, eu publiquei vários resumos e listas de exercícios resolvidos detalhadamente, assim como eu faço aqui nos vídeos dos PETs. Clique então no primeiro link que aparece na descrição desse vídeo para acessar o meu perfil lá na Passeio Direto. Se você me segue aqui, me segue lá também. Olha, se prepara porque as atividades da semana 4 não estão para brincadeira. Tem que entender bem mesmo das razões trigonométricas, tem que entender de semelhança de triângulos e tem que gostar de fazer cálculos à mão envolvendo radicais. Vamos lá. Número 1, em um triângulo XYZ, o lado YZ é igual a 10 centímetros. Seja um segmento ZW interno ao triângulo, tal que W seja um ponto do lado XY. Sabendo que YW é igual a 4 centímetros e os ângulos YXZ e YZW são congruentes, a medida XW é igual a quanto? Você vê aí um triângulo XYZ e conforme o texto, o segmento YZ mede 10 centímetros e o segmento YW mede 4 centímetros, sendo que W é um ponto do lado XY. O texto também diz que os ângulos YXZ e YZW são congruentes, eu marquei esses ângulos em vermelho. Agora veja que eu marquei aí um ângulo em verde, no vértice Y. Esse ângulo ele é comum ao triângulo grandão, XYZ, e também ao triângulo pequenininho aí da direita, o triângulo ZYW. Como esses dois triângulos que eu mencionei têm dois ângulos correspondentes com a mesma medida, a gente pode dizer que eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Então, os terceiros ângulos que agora eu marquei de azul nos dois triângulos também têm a mesma medida. No triângulo grandão é o ângulo ali no vértice Z e no triângulo menorzinho da direita é o ângulo no vértice W. Agora é hora de trabalhar com a proporcionalidade dos lados, aí a gente vai encontrar a medida do segmento XW. Acompanhe aí comigo. Olha só, no triângulo grandão, o lado oposto ao ângulo vermelho mede 10 centímetros. No triângulo pequenininho, o lado oposto ao ângulo vermelho mede 4 centímetros. No triângulo grandão, o lado oposto ao ângulo azul é o lado XY, que é a soma do segmento XW com essa medida de 4 centímetros. E no triângulo pequenininho, o lado oposto ao ângulo azul mede 10 centímetros. Isso está traduzido aqui nessa proporção. 10 está para 4, assim como 4 mais XW está para 10. Fazendo ali a multiplicação cruzada para resolver essa proporção, a gente tem 4 vezes 4 mais 4XW igual a 10 vezes 10. Fazendo as multiplicações vai ficar 16 mais 4XW igual a 100. A gente passa o 16 subtraindo para o segundo membro, então fica 4xw igual a 100 menos 16. 100 menos 16 dá 84 no segundo membro. Aí a gente divide agora os dois membros da equação por 4 e encontramos xw igual a 21. Veja só ali na figura, acabei de indicar
a medida de 21 centímetros, e assim a gente conclui que a alternativa A é a resposta correta. Número 2. O perímetro encontrado na figura abaixo é igual a quanto? Para resolver essa atividade, a gente vai ter que usar a semelhança de triângulos também, e aí a gente consegue, com isso, calcular as medidas x e y. Depois é só a gente somar todas as medidas indicadas aí no contorno do triângulo maior e está prontinho. Para facilitar aqui a nossa vida, você vê que eu estou colocando letras nos vértices, então esse triângulo maior aí vai ser o triângulo ABC. E no triângulo menorzinho, que está ali embaixo mais à direita, falta nomear dois vértices, eu estou fazendo isso agora, então esse triângulo menorzinho aí é o triângulo EDC. Você vê que o triângulo grandão ABC e o triângulo menorzinho EDC, os dois têm um ângulo alfa. Agora veja esse ângulo aí que eu indiquei em vermelho, ele está no vértice C. Esse ângulo ele é comum aos dois triângulos, ao triângulo grandão ABC e ao triângulo pequenininho EDC. Então, como esses dois triângulos têm dois ângulos correspondentes com a mesma medida, os terceiros ângulos que estão ali nos vértices B e D, que eu marquei agora em verde, também vão ter a mesma medida. Então, pelo caso ângulo-ângulo, os triângulos ABC e EDC são semelhantes. E se os triângulos são semelhantes, os lados são proporcionais. Acompanhe aí comigo. No triângulo grandão, o lado oposto ao ângulo alfa é o lado BC. E o lado BC tem medida igual a 2 mais y. Está aqui. Já no triângulo EDC, esse triângulo menorzinho, o lado que está oposto ao ângulo alfa, ele mede 8. Está aqui. Em relação a esse ângulo vermelho, no triângulo grandão, no triângulo ABC, o lado oposto a ele mede 6. Está aqui. E no triângulo menorzinho, o lado oposto a esse ângulo vermelho mede 4, está aqui. Então, como você viu, isso que eu falei está traduzido aqui nessa proporção. 2 mais y está para 8, assim como 6 está para 4. Fazendo ali a multiplicação cruzada, vai ficar 4y mais 4 vezes 2 igual a 6 vezes 8. Fazendo as multiplicações, fica 4y mais 8 igual a 48. Aí eu passei o 8 subtraindo para o segundo membro, ficou 4y igual a 48 menos 8. 48 menos 8 é igual a 40, portanto, 4y igual a 40. E aí, dividindo os dois membros da equação por 4, nós encontramos y igual a 10. Beleza, agora a gente precisa calcular a medida x. Veja que aqui no triângulo grandão, no triângulo ABC, o lado oposto a esse ângulo verde aqui é o lado AC e a medida dele é x mais 8. Eu coloquei aqui. Já no triângulo EDC, esse triângulo menorzinho, o lado que está oposto ao ângulo verde é o lado EC, que tem medida y. Está aqui. Esse 6 para 4 está relacionado a esse ângulo vermelho. No triângulo grandão, o lado oposto ao ângulo vermelho mede 6, está aqui. E no triângulo pequeno, o lado oposto ao ângulo vermelho mede 4. Tudo isso que eu falei, então, está traduzido aqui nessa proporção. X mais 8 está para y, assim como 6 está para 4. Fazendo a multiplicação cruzada, vai ficar 4x mais 4 vezes 8 igual a 6 vezes y. Veja que agora eu substituí a letra y por 10, porque a gente encontrou esse valor no passo anterior, não é isso? Por isso ficou 4x mais 4 vezes 8 igual a 6 vezes 10. Desenvolvendo aí as multiplicações, fica 4x mais 32 igual a 60. Agora eu passei o 32 subtraindo para o segundo membro, então fica 4x igual a 60 menos 32, portanto, 4x igual a 28. E agora, dividindo os dois membros da equação por 4, fica x igual a 7. Então, nós já temos as medidas x e y, agora vamos ao perímetro. Vou calcular o perímetro do triângulo ABC, tá? Que é o triângulo maior. Então, eu vou somar todas as medidas do contorno do triângulo ABC. Acho que esse é o objetivo aí da questão. Aí fica assim, 6 mais 2 mais y mais 8 mais x. Aí eu substituí y por 10, x por 7, por isso ficou 6 mais 2 mais 10 mais 8 mais 7. Somando tudo isso aí, a gente encontra
o perímetro igual a 33, então a alternativa D é a resposta correta. Número 3. Querendo obter a altura de um prédio construído em uma rua totalmente plana, um homem com um instrumento que registra um ângulo de 60 graus e que ao afastar-se 50 metros do prédio, o mesmo instrumento registrou um ângulo de 45 graus, conforme a figura abaixo. Desta forma, o homem registrou uma altura do prédio de aproximadamente quanto? Bom, o texto aí está um pouco confuso, né? Mas vamos lá. Para começar, você vê que eu fiz a indicação da altura do prédio com a letra H e eu indiquei com a letra X a medida da primeira distância que o homem estava do prédio quando realizou ali a primeira medida do ângulo e encontrou 60 graus. Agora é só a gente usar as razões trigonométricas certas que já foram estudadas lá nos PETs do primeiro ano do ensino médio no ano de 2020. Acompanha comigo porque esses ângulos, o de 45 e o de 60 graus, eles não estão aí à toa, né? São ângulos notáveis. A tangente de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3. E aqui na figura, a tangente de 60 graus é igual à razão entre o cateto oposto ao ângulo de 60 graus, que mede H, e o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, que mede X. Então, raiz de 3 é igual a H sobre X. Nesse passo agora, você vê que eu troquei o X e o raiz de 3 de lugar, né? Se eu tivesse feito a multiplicação cruzada, é mais ou menos assim. E eu já realizei aí também o processo de racionalização de denominador. Então, a gente tem essa primeira equação aí, que nos diz que X é igual a H raiz de 3 sobre 3. Agora vamos trabalhar com um ângulo de 45 graus. A tangente de 45 graus é 1. E aqui na figura, a gente olha para esse triângulo maior agora. A tangente de 45 é igual à razão entre o cateto oposto ao ângulo de 45 graus, que mede H, como você vê aqui, e o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus, que nesse caso mede 50 mais x, ou x mais 50, como eu coloquei aqui. Agora você vê ali do outro lado que eu passei o x mais 50 para o primeiro membro, então ficou x mais 50 igual a h. Passando 50 subtraindo para o segundo membro, fica x igual a h menos 50. Essa, então, é a nossa segunda equação. Agora veja, essa primeira equação aqui me diz que x é igual a h raiz de 3 sobre 3. E a segunda equação me diz que x é igual a h menos 50. As duas equações trazem informações sobre x. Então, a gente pode igualar essas duas equações. A gente pega o segundo membro da primeira equação e iguala ao segundo membro da segunda equação. Aí olha como que vai ficar. H raiz de 3 sobre 3 igual a h menos 50. Multiplicando os dois membros da equação por 3, fica h raiz de 3 igual a 3h menos 150. Para deixar letras em um membro e número sozinho no outro membro, a equação fica desse jeito aí. 150 igual a 3h menos h raiz de 3. Colocando h em evidência no segundo membro, fica 150 igual a h vezes 3 menos raiz de 3. E isolando o h, fica assim, 150 sobre 3 menos raiz de 3 igual a h. Bom, esse valor para h não aparece aí nas alternativas, então tem todo um processo de racionalização desse denominador aí do primeiro membro que precisa ser feito. Dá umas continhas, eu não vou detalhar tudo isso aqui, deixo por sua conta para fazer essa parte. Mas o negócio é esse. Fazendo todo esse processo de racionalização, simplificando o resultado encontrado, você vai encontrar h igual a 75 mais 25 raiz quadrada de 3. Aí sim está certinho. Portanto, a alternativa C é a resposta correta. Número 4. Um triângulo retângulo isósceles tem a menor altura igual a 5. A medida do perímetro em centímetros desse triângulo é qual? Essa imagem que você vê agora, eu coloquei na tela, mostra um triângulo retângulo isósceles com altura medindo 5. A menor altura desse triângulo mede 5. Os ângulos em vermelho são iguais e como já tem ali, lá no vértice de cima, um ângulo que mede 90 graus,
cada um desses dois ângulos tem que medir 45 graus para que a soma de todos os ângulos internos seja igual a 180 graus. Eu vou indicar por x a medida dos dois lados aí que estão inclinados. E cada metade da base eu vou indicar com a letra y. Agora a gente tem que usar as razões trigonométricas direitinho para calcular as medidas x e y. Depois é só somar tudo e o perímetro vai estar calculado. A gente sabe que a tangente de 45 graus é igual a 1, mas aqui na figura a tangente de 45 graus vai ser a razão entre o cateto oposto, que é 5, e o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus, que mede y. Passando o y ali para o primeiro membro, vai ficar, no final das contas, y igual a 5. Agora nós vamos usar outra razão trigonométrica para encontrar a medida x. Veja só, o seno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, mas aqui na figura, o seno de 45 graus é igual a razão entre o cateto oposto, que mede 5, você vê aqui, e a hipotenusa desse triângulozinho aqui, a hipotenusa desse triângulo é x. Aí você tem que lembrar que esses dois triângulos que são formados aqui com o traço da altura, eles são triângulos retângulos, porque a altura forma ângulos de 90 graus aqui com a base desse triângulo, tá bom? Agora, naquela proporção ali, a gente precisa fazer a multiplicação cruzada, e aí vai ficar x vezes raiz quadrada de 2 igual a 5 vezes 2, portanto, x vezes raiz de 2 é igual a 10. Agora você vê aí todo um processo, né? Eu passei a raiz quadrada de 2 dividindo, fiz a racionalização, simplifiquei a razão encontrada e no final das contas ficou que x é igual a 5 vezes raiz de 2. 5 raiz de 2. Então beleza, a gente já tem aí os valores de x e y. Agora é só a gente calcular essa soma aí. X mais y, e aí nós temos o perímetro desse triângulo. Substituindo as letras pelos valores que a gente calculou, fica 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 mais 5 mais 5. Somando tudo que é possível, fica 10 raiz de 2 mais 10. E aí eu preciso colocar o 10 em evidência e aí vai ficar 10 vezes raiz quadrada de 2 mais 1. Então beleza, a alternativa B, nesse caso aí, é a resposta correta. Número 5. A área do triângulo ABC de altura h igual a raiz quadrada de 2, sendo x igual a 30 graus e y igual a 45 graus é quanto? Eu vou te falar, viu? Questãozinha enjoada essa, bem chatinha mesmo, mas assim, mais pelos cálculos do que pelo raciocínio envolvido aí. O raciocínio é muito semelhante ao que a gente aplicou na atividade anterior. A gente precisa calcular a medida da base do triângulo, que é o lado AB. Só que não dá para calcular de uma vez só, a gente vai ter que calcular a medida da parte HB, depois a gente vai precisar calcular a medida da parte AH. E a altura H a gente já sabe que mede raiz quadrada de 2, essa informação está na questão. Muito bem, a tangente de 45 graus é igual a 1, e na figura a tangente de 45 graus é a razão aqui entre HB e CH. HB a gente não sabe quanto mede, mas a gente sabe que CH é a altura, CH mede H, como eu coloquei aqui. Aí, passando H para o primeiro membro, fica H igual a HB. E como H é igual a raiz quadrada de 2, fica raiz quadrada de 2 igual a HB. Então, a gente tem aí a medida da parte HB da base. Agora vamos para a parte AH. Veja só, a gente sabe que a tangente do ângulo de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3, e aqui na figura, como x mede 30 graus, a tangente dele é igual a razão entre AH, que a gente não sabe quanto mede, e H, que é a altura desse triângulo. Eu coloquei aqui. Então agora a gente tem que resolver essa proporção. Mas antes disso, eu vou substituir a letra H ali, a altura, por raiz quadrada de 2, porque essa informação já foi dada. Fazendo aí a multiplicação cruzada, vai ficar 3 vezes AH igual a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. Isolando AH fica AH igual a raiz quadrada de 6 sobre 3. Vamos lá, como eu disse, a base AB do triângulo ABC é a soma dos segmentos AH e HB, e a gente calculou. Portanto, AB é igual a raiz quadrada de 6 sobre 3 mais raiz quadrada de 2. E você vê aí agora a fórmula da área do triângulo, que é a metade
dá base vezes altura. A base do triângulo, nesse caso, é o segmento de reta AB, e a altura está indicada com a letra H. Veja que eu substituí AB e H pelos valores que a gente já calculou, então fica essa continha aí linda para a gente resolver. A área do triângulo é essa. Meio vezes raiz quadrada de 6 sobre 3 mais raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Agora eu vou roubar aqui, tá? Não dá para fazer todas essas continhas detalhadamente aqui na tela. Vou deixar esse pequeno exercício para você, tudo bem? E se der tudo certinho, você vai encontrar esse resultado aí no cálculo da área do triângulo. Vai simplificar bastante. Vai ser raiz quadrada de 3 sobre 3 mais 1. Muito bem, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET 2021. Se você gostou desse vídeo, claro, se quiser, curta e compartilhe com outras pessoas. E não esquece de se inscrever lá no meu canal no Telegram, nem de dar uma olhada nos outros links que aparecem na descrição desse vídeo, tá bom? Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!